Antigamente, o antes era uma loucura boa, uma loucura gostosa. Shows atrás de shows, a gente fazia um show, acabava um, começava outro, acabava um, começava outro, às vezes mais de um show ao mesmo tempo, 2, 3 shows, e o público chegando junto, casa cheia, era uma coisa fantástica, sabe? Uma adrenalina incrível. 2020 com certeza vai ser o ano mais importante da minha vida como produtor. A gente conseguiu construir uma agenda muito boa em Campo Grande, Dourados e Cuiabá. Consegui emplacar um projeto chamado Campo Grande Comedy. Eu já ia emplacar esse projeto também em Cuiabá para fazer stand-ups em pubs com vários artistas nacionais. E no dia 15 de março eu fiz o meu último evento comercial. A gente viajava de quinta a domingo, rodamos o país inteiro, várias cidades, várias capitais e cidade interior também. A gente fazia shows de quinta a domingo e trabalhava no escritório de segunda a quarta. Então a gente não tinha descanso. A gente sempre trabalhava, que a gente chegava da cidade no domingo e já preparava para viajar o próximo final de semana. Então a gente nunca tinha descanso. 2019 foi um ano muito incrível, de shows muito cheios, de oportunidades muito boas. Um ano que eu investi e falei, cara, 2020 vai ser meu ano. E não tá sendo. E o nosso faturamento era entre 70% e 80% baseado na receita de teatro, na venda de ingressos. E a gente estava com um solo novo do Maurício Meirelles pronto para entrar no Teatro Renaissance. A gente já tinha comprado o cenário, estava com tudo organizado, com uma assessoria de imprensa, enfim. E a gente também estava produzindo o Sessão Comédia, mais uma temporada. O mercado do entretenimento, mais específico o da comédia, teve um 2019 muito duro pela ótica empresarial. Tá? Eu falo dos eventos, das ações digitais e campanhas. Os shows, de fato, foram bem. O 2020, ele era um ano de boas expectativas. Mas pós-deflagrada a pandemia, o mercado travou na segunda quinzena de março até o final de maio, praticamente. Antes, o cenário vinha numa crescente, muitos projetos culturais, muitas produções. Nós, por exemplo, com a nossa produtora Cultura do Riso, estávamos aí com uma previsão de cerca de 65 datas de espetáculo. Tivemos que cancelar tudo em 2020. Meu dia a dia estava sendo de muita correria, estava fazendo shows. Estava com o meu planejamento de 2019, eu fiz o planejamento de 2020 completo e acabei realizando apenas um evento em janeiro. Aqui na empresa a gente trabalha 95% com o evento corporativo. Então a gente dependia exatamente de aglomerar, de juntar pessoas para eventos, para premiações e palestras, enfim. Nós fazíamos uma média de 100 shows por mês entre todos os artistas que a gente representa aqui na produtora. Tínhamos uma expectativa grandiosa para 2020. Com uma agenda já pronta praticamente até novembro, dezembro do ano. Acho que estávamos todos, produtores, comediantes, todo mundo no mercado, estava colhendo os frutos de muita correria. Então a gente estava num momento muito bom, estava todo mundo trabalhando demais. Eu acho que o mercado todo estava se unindo, a gente estava trabalhando uma coisa muito boa para a cena do mercado, para a cena da comédia. Eu tinha 2 eventos agendados já e à venda. Alguns esgotados, outros esgotando e outros à venda. Eu tinha evento em agosto, setembro, já pautado. Nosso antes, a gente realmente estava voando. Em fevereiro tinha sido um dos melhores meses da história do Curitiba Comedy Club. E março ia ser ainda melhor, porque ia ter o Festival de Teatro de Curitiba, que é a nossa época de maior movimento. Ia ter o festival e já tinha vendido 2.000 ingressos. Assim, para um evento que ia acontecer daqui a 15 dias ainda, e já estava vendido tudo isso. Estamos aí com mais de 12 shows já adiados, né? Que a gente veio adiando desde março, pensando que ia estar melhor em junho, julho, e acabamos por decidir que esse ano a gente não vai fazer mais nenhum evento, então são mais de 20 eventos no ano que a gente tinha, que a gente vai tentar remarcar novas datas com os parceiros. Mas acredito que sem a vacina a gente não está seguro a fazer evento, né? A gente estava fazendo mais ou menos por volta de 25, 26, 27 shows, assim, mais ou menos por mês antes da pandemia. E ia aumentar cada vez mais, porque a gente estava com quase dois, às vezes 3 shows no mesmo dia. Antes eu estava num processo muito bacana de trabalho, né? O ano de 2019 para 2020 foi muito bom. Eu ampliei o meu leque de trabalho, então eu ia trabalhar muito esse ano de 2020 com stand-up, que é o que eu gosto de fazer, adoro, tenho verdadeiro paixão, acho que foi um nicho de mercado que eu me descobri. Antes desse cenário, sem cenário, estava crescendo bastante, a gente estava definitivamente no nosso melhor momento, a gente tinha acabado de fazer o maior show de stand-up comedy que o Pará já recebeu,
em quantidade de pessoas. A gente estava começando a trabalhar as redes sociais, a web no caso. O Instagram da Sem sempre foi muito bem trabalhado, mas a gente estava chegando pro YouTube, a gente tinha acabado de criar um site, a gente estava se renovando e indo mais para a web, que tinha comprado coisas novas, estava no momento de investimento na produtora. Bom, a gente tinha acabado de inaugurar o projeto do BH Comedy Club em janeiro e com 2 meses e meio ali de funcionamento a gente precisou parar. O projeto, ele era um projeto que casava os shows no comedy com o canal. Então todo show seria gravado para disponibilizar vídeos para a internet. Antes os teatros viviam lotados, as sessões quase todas esgotadas. 2018, 2019 foi um período maravilhoso. Em 2020 nós perdemos um show por conta de uma semana. Antes era muito bacana, porque eu conseguia fazer 3, 4 eventos por mês, então isso dava um retorno financeiro para manter a família, essa coisa toda, né? Então, como era o meu antes? Eu tinha uma agenda programada de 6 meses de antecedência, assim, porque além da área do stand-up, eu atendo muito o mercado publicitário, shoppings, eventos corporativos, corrida, então eu tinha um calendário muito definido. Aqui em Santa Catarina eu sempre trabalhei fazendo eventos menores, eu acredito que seja muito importante tanto para artistas de menor expressão, como também para uma movimentação de uma cena que ainda está se criando. Então, e também faço eventos aí já com artistas com um pouco mais de nome, não, com um nome bem já estabelecido, e a gente faz em menor quantidade, mas um evento maior que demanda uma maior programação de produção, e, enfim, a gente trabalha nessas 2 linhas aqui, pelo menos na minha empresa em Santa Catarina. Eu já estava praticamente com pauta até julho de 2020 em todos os teatros de Niterói e Rio de Janeiro, com stand-ups, com peças infantis. Eu tinha espetáculos que já estavam praticamente tudo vendido no mês de março, com gravações de Netflix, e eu tive que cancelar tudo. A cena de stand-up não tem muito tempo que despontou por aqui, né? Então a gente vem fazendo um trabalho ao longo de alguns anos, aí não tem muito tempo, e a galera tem aderido, o público tem gostado e tal. Enfim, a gente deu uma guinada legal. E aí veio 2020, né? Pum! Foi feio, cara, pra gente, foi horrível, na verdade tá sendo horrível. Todos os eventos cancelados, sabe? Sem perspectiva, assim, de volta. As coisas começaram, assim, a funcionar novamente, né? Alguns bares aqui e tudo mais. A gente até cogitou a hipótese de fazer algo num drive-in, por exemplo, mas não foi viável. A gente sabe que o custo de um evento é muito alto, e se montado fora ainda do teatro, que já tem um rider, né, todo próprio para isso, não sai barato. E os nossos grandes parceiros, que são as empresas, os patrocinadores, também não estão passando por uma fase boa. Então, não está fácil organizar algo e trazer espetáculos de teatro de forma segura, assim, ainda, sabe? Bom, eu acho que, assim, esse ano nem falar assim, não deu nem pra viver. Eu acho que quem vive só da produção de stand-up, cara, porra. O coronavírus chegou no Brasil, a doença se espalhou rapidamente e a gente foi obrigado a parar tudo. Os primeiros meses foram os meses mais difíceis. Até maio, confesso que eu fiquei em casa, em quarentena, muito chocado com tudo que estava acontecendo. Aí os próximos shows iam ser do Cambota, do Marcos Castro e do Rodrigo Max. Aí chegou a pandemia, cancelamos. Daí a gente, vamos remarcar. Remarcamos para 3, 4 semanas pra frente. E aí vimos que a gente não tinha perspectiva de quando realmente ia voltar ao teatro. Olha, as dificuldades que a gente tem passado, eu acredito que não sejam diferentes das dificuldades das demais produtoras culturais, em especial essas de comédia. No primeiro lugar foi o remanejamento das datas, tinha muita coisa agendada para esse ano já, a gente já tinha uma agenda de vários meses para frente, que precisou ser cancelada e sem uma programação de nova data, porque afinal a gente não sabe quando tudo vai acabar. Então, foi o primeiro problema. O segundo foi entender a nova demanda dos nossos contratantes, muito evento corporativo online, muita tentativa de realizar eventos de comédia em outros formatos, como drive-in. Então, a priori, quando a gente notou a necessidade de refazer o nosso trabalho, de apresentar novas ferramentas, novas soluções, houve essa dificuldade de entender cada um dos nossos contratantes, cada uma das empresas que nos procuravam. Enfim, não foi fácil entender essa nova demanda. Tínhamos um planejamento até o começo de 2021,
obviamente não fluiu. Temos nos adaptado ao drive-in, tem funcionado com receita 4 vezes menor que o convencional, que o normal já não era alta, mas tem funcionado, a gente tem trabalhado, tem se mantido ativo no mercado, mas acho que a principal dificuldade é pensar em estabilidade para o mercado que a gente já galgava passo a passo, show a show. Os meus espetáculos que estavam sendo marcados para 2020, tentamos no início adiar, né, o espetáculo desde março. Conseguimos tentar adiar para setembro e infelizmente vamos ter que cancelar mesmo e alguns mudar para 2021. O teatro aqui nosso tá um dilema, porque até hoje a prefeitura libera, né? Botou um decreto liberando até 100 pessoas, então 50% da capacidade. E o governo do estado não libera, então tá tendo essa briga. Só dá pra gente, nós trabalhamos como produção cultural. No meu caso foi bem complicado, porque o que acontece? A minha renda basicamente se resumia a 4 coisas. Como humorista, onde eu ganhava nos bares, nos shows que eu fazia, onde eu menos ganhava, mas onde eu mais me divertia, o que eu mais gostava de fazer, que era estar em contato direto com o público e tal. Então, como humorista nas empresas, que é onde a gente ganhava uma grana a mais, é um show que ele é um pouco mais difícil, mas tem um retorno mais lucrativo. Como produtor, nos shows que eu produzia aqui em Brasília, Goiânia, Anápolis, e no Comedy Club, como proprietário. Quando estourou a pandemia, eu vi tudo sumir de uma vez. As minhas 4 fontes de renda sumiram de uma vez. Nós aqui em Dublin, nós tínhamos uma agenda já completa para 2020. Tivemos que, infelizmente, fazer o cancelamento de todos os shows. Shows que já estavam sendo divulgados, shows que já estavam sendo comercializados. E, consequentemente, tivemos que, juntamente ao cancelamento, fazer devolução de ingresso, cancelamento junto aos teatros. Tenho funcionários que hoje estão parados até hoje, né, por não ter nada para fazer no escritório, a não ser esperar. Paramos em março, inclusive, especificamente no dia 15 de março, onde nós estamos com um planejamento de 93 espetáculos na grade da nossa empresa para esse ano e conseguimos realizar apenas 22 espetáculos. Quem trabalha com artista fixo, como eu, que sou empresário de um artista, e quem trabalha somente com a produção, todos têm a sua dificuldade distinta, né? Porque eu tanto deixo de vender a data do artista, como eu deixo de produzir também na cidade. Nosso antes estava maravilhoso, a gente inaugurou em janeiro, ficou até março funcionando, tudo ok. E aí veio essa pandemia, né? Veio as incertezas, pensamento se ia voltar, se ia ser a mesma coisa, se ia ser melhor, se ia fechar. Então realmente foi uma dificuldade muito grande, foi um período assim de uma ansiedade, de uma incerteza. Nos primeiros meses eu fiquei bem chateado, eu realmente não sabia o que fazer, não sabia de fato o que estava acontecendo. Estava esperando os primeiros movimentos para ver como eu ia reagir. E depois veio toda a questão da gente poder adaptar com drive-ins. Eu acho que o que mais dificulta a vida da gente hoje é o não saber o que vai ser, não saber quando vai voltar. Às vezes volta, passa 2 semanas, um mês, o governo manda parar de novo. É óbvio que a gente sabe que em primeiro lugar é a vida, em primeiro lugar é a saúde das pessoas, que a gente tem que estar de olho, mas por outro lado a gente também fica preocupado com a saúde do comércio, que muitos deles não vão voltar, não tem como. O nosso a gente já está bastante preocupado com o que vai ser, então a gente acaba procurando outras formas, como drive-ins, como shows online, como lives, enfim, coisas que a gente vem fazendo, mas que infelizmente ainda não é aquilo que de fato a gente gosta de fazer, que é ter o contato direto com o público. Adiamos tudo e aos poucos fomos remarcando e remarcava-se tudo, remanejava 1, 2, 3 vezes e chegou uma hora que a gente entendeu que era o momento de parar, porque não adiantava ficar remarcando, né? Essa parada me deixou muito preocupado durante muito tempo, porque eu pensava muito como que fariam os nossos colaboradores, então produtores, técnicos, as pessoas que estão conosco o tempo inteiro. E aí depois também os teatros, as casas de comédia, como que se manteriam durante essa reclusão sem escolha, sabe? Parar tudo de uma vez. Pra gente que vivia de se desdobrar em data, de se desdobrar em pessoa, que a gente tinha que fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, pra gente que vivia no telefone, produtor é chato, né? Produtor tá na festa, tá no telefone, produtor tá... Nunca relaxa de manhã, de tarde, de noite. Então pra gente que vivia tentando arrumar tempo, de repente recebeu uma notícia de que vamos ter que cancelar. O quê? Vai cancelar tudo? Não é possível, vai cancelar tudo. E aí eu me lembro que foi uma chuva de
show cancelado nas redes sociais. Foram assim uns 2, 3 dias de que era difícil abrir o Instagram pra gente, que todo mundo segue todo mundo na cena da comédia. Era cancelado, 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 cancelado. Desesperador, desesperador. Os shows que a gente trabalhou neles, assim, show lotado, show promissor, show que ia salvar mês de um monte de gente. Cancelado, 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 não vai ter jeito, vai ter que cancelar. Então pra gente foi um puta de uma rasteira, né? Foi um puta baque. Foi difícil. Bom, são dois panoramas distintos aqui, a Beluga Produções e a Sete Belos. São duas produções paralelas, mas que são independentes. Então, para a Beluga foram mais ou menos 9 produções que foram... tínhamos 9 produções já agendadas e em pré-produção, né? Algumas em produção já ativa. Tanto o show que é o Comic Comedy, ele foi cancelado no dia, foi o último evento cancelado em Brasília. Então, ao todo, nós tivemos 7 eventos cancelados e 2 remarcados no escopo da Beluga, e para os Sete Belos foram aproximadamente 20 produções canceladas, teatrais e empresariais. Foram por volta de 10 canceladas e 3 que foram adaptadas para o contexto online. Todos os meus contratos, todas as minhas pautas desse ano, né? Todo aquele projeto que você faz, quem que você vai fazer, quem que você vai trazer para sua cidade. Eu moro em João Pessoa, né? Então toda aquela análise que a gente faz criteriosa, né? Com os nossos parceiros, com as produções nacionais, todo mundo parou, né? Parou. Epa, vai ter que parar. Eu costumava aqui em Aracaju fazer 15, 16 eventos em teatro ao ano. Alguns deles stand-up, outros shows, outros espetáculos teatrais mesmo. E tivemos que cancelar praticamente tudo, né? Só conseguimos realizar 2 eventos esse ano no teatro. E o primeiro a ser cancelado foi o Rodrigo Marques, que ia ser na semana seguinte, no dia 21, se não me engano, de março. Foi o primeiro a ser cancelado. A gente aqui em Palmas, aqui no Tocantins, a gente já tinha um pouco de dificuldade para conseguir parcerias, para conseguir patrocinadores, apoiadores, porque poucos apostam no cenário cultural. Por mais que a gente conseguisse desenvolver algumas coisas para trazer comediantes ou mesmo realizar shows nossos, porque eu também sou comediante, tem vários outros comediantes aqui, mas a gente conseguia desenvolver. Com a pandemia, né, obviamente tudo parou, tudo fechou. Hoje a gente não tem nenhuma perspectiva, porque se já não era muito fácil antes, agora realmente está bem mais complicado. Eu, como produtor, acredito que a questão mais difícil nesse momento é ter que se adequar às novas condições. Tanto questões financeiras como questões de logística. Como assim? A gente sabe que para produzir um evento, o custo é alto. Muitas vezes, 50%, 60%, 70% da capacidade do teatro não paga o custo. Então imagina a gente ter que produzir um evento, obviamente que por questões de segurança, com capacidade reduzida, só que não conseguir pagar o evento. Então essa é uma questão que pesa muito. Outra questão que pesa é a logística. Por exemplo, muitos artistas cancelaram seus shows, né? Todos os artistas, na verdade, cancelaram seus shows no Brasil todo. Então imagina para produzir um evento, achar uma data em que o artista possa e uma data em que a gente consiga uma pauta no teatro, porque a demanda vai ser muito grande. Então essa questão de conseguir alinhar juntamente com o público que comprou o ingresso, ter que ajustar nessa data, será que o público vai poder ir nessa data? Não vai, muitos cancelamentos, ou pessoas que não vão cancelar, mas a gente não sabe, entendeu? Então a primeira dificuldade foi ficar sem trabalhar desde março até hoje, né? Então os eventos aqui em Manaus só vão voltar agora em setembro, só que com uma capacidade de 50%, né? E a questão ficou os eventos fechados, então praticamente não teve receita entrando. Então essa foi uma das maiores dificuldades que ocorreu nesse período de pandemia, né? E teve também a previsão de a reabertura, né, do processo dos eventos. Então assim, não sabia quando ia iniciar os eventos, então não dava para pautar outras produções. Então tinha alguns eventos aqui em Manaus que foram adiados para abril do ano que vem, teve eventos lá em Rio Branco que foi adiado para agosto, mas também vai ter que ser readiado, então tem outros eventos que sempre vão estar adaptando. A gente percebeu que a pandemia chegou e não tinha como o teatro continuar aberto, sendo que tinham várias pessoas que estavam falecendo, várias pessoas pegando Covid, e querendo ou não, se a gente continua com o teatro aberto, vai que um artista pega, se contamina, e o artista vai lá e faz as fotos com o público, com os clientes. Então, neste momento, pelo menos eu percebi que tinha que fechar,
né? Não sei se o tempo foi o tempo ideal, né? Até porque tem outros estabelecimentos abertos, tem outras formas de trabalhos que estão abertos. E a gente foi obrigado a se mexer, porque esse mercado simplesmente parou. A gente ficou sem renda por uns 3 meses, até entender que tinha mudado, que não ia voltar tão cedo. Mas aí acho que foi percebido pelas empresas que algum plano de ação deveria ser feito, deveria ser pensado, e os eventos deveriam ser realizados, mantidos no mercado digital. Então, de junho até agora, tem sido uma retomada lenta, mas tem um trabalho no mercado, tem boas perspectivas, bem positivas aí para esse segundo semestre. Pô, a gente sofreu porque ficamos 5 meses parados, né? Sem produzir, sem vender, sem rodar a casa. Bom, a primeira grande dificuldade que a gente teve quando tudo isso começou foi que as produções ficaram totalmente paradas, né? Diferente de shows de música e outras formas, a comédia stand-up não funcionaria naquele formato de live, do artista fazendo da casa dele e tentando entreter o público, porque na comédia stand-up a troca com a plateia é muito importante, né? Então os comediantes mesmo não se empolgaram em fazer. E a gente estava buscando sempre, a gente aumentou a empresa, cresceu mais funcionários. E tipo, em um mês, quando a gente colocou muito mais funcionários, um mês depois teve a pandemia e parou tudo. Literalmente. Então todo mundo tá na sua casa, todo mundo tá passando dificuldade. Junto a isso, os shows no interior que a gente vinha produzindo também, esses tiveram que parar totalmente, né? 100% realmente. Porque a gente já tinha datas agendadas, algumas até pagas em teatros do interior, que a gente vai precisar renegociar e retomar isso assim que for possível. Quando essa história da pandemia começou, eu pensei que fosse durar 2 meses, 3 meses no máximo. E fiquei tranquilo, porque eu tinha uma reserva financeira que poderia, né, suprir as minhas necessidades básicas durante esse período, né? Mas aí a coisa veio aumentando, foi aumentando, e as perspectivas são as piores possíveis. Acho que esse ano praticamente a gente não volta a trabalhar, né? E aí a pandemia mudou tudo isso, né? Por exemplo, a gente teve que lidar com muita devolução de ingresso, porque como eu tinha um agendamento grande, uma agenda, e muita gente não quis esperar para ver como é que ia acontecer. No meu caso também, eu tinha muito shopping, muito evento, ações de ações, né? Para shopping também foi cancelado, além dos stand-ups. Nós temos um trabalho muito forte com o público infantil. Mesmo que retorne o teatro adulto, o infantil vai ser o mais difícil, porque os pais estão desconfiados. Mesmo que volte com a capacidade reduzida nessa retomada, o infantil vai sentir o baque. Um outro setor que a gente tem, a área de esporte, esse deve voltar primeiro, porém com muitas restrições, o que vai dificultar ainda mais para o produtor viabilizar os eventos. Então vai precisar uma força-tarefa para reconfigurar esse mercado. A minha empresa, nesse momento, já teria feito em torno de 50 eventos, entre teatro, stand-up, tributos a shows, e até agora a gente não conseguiu fazer nenhum. Os nossos primeiros eventos seriam em março. No início a gente acreditou que em 3 meses tudo isso estaria resolvido, mas não. E a gente está vendo um cenário que a cada dia que passa só piora, sem previsão de volta, com muita especulação e pouca ação. A principal dificuldade que eu tenho enfrentado como produtor e empresário do ramo do entretenimento é justamente não poder aglomerar as pessoas, né? Não poder juntar todo mundo e não conseguir dar andamento para o que era a minha vida. Eu tenho uma produtora de humor, eu tenho um comedy club, eu tenho uma tiqueteria, então todos os espetáculos que estão marcados eu tô travando e tô travado, aliás, e a gente segue na expectativa de quando vai poder novamente. Então, eu acho que os maiores desafios que a gente teve aqui de início, né, foi a questão de abertura e fechamento, né? Então, via decretos municipais, geralmente no país todo os decretos são municipais, né, que estão comandando essa pandemia. Todo mundo passou por um momento do susto e depois pelo momento da ignorância, quando a gente achava que tudo ia passar logo. Eu cheguei a remarcar dezenas e, muitos shows e desmarcar e remarcar e desmarcar e remarcar, e eu ficava sempre na fé. Mas mês que vem a gente volta. E aí, assim, a gente tá aí há 5 meses e não voltou. O que mudou com essa quarentena? Mudou muita coisa. Mudou primeiro que, é uma terça-feira de pijama, 12:30 em casa. Então começou por aí. Mudou tudo, né? Mudou tudo. A gente entregou o escritório, estamos 100% online. Acho que eu vou deixar, inclusive, entregue até o fim do ano para pensar se vale a pena ter escritório físico para o ano que vem.
Então fez a gente repensar tudo, né? O lado bom de tudo isso é que eu acho que muitos projetos que a gente tinha medo de fazer, a gente foi obrigado a fazer. Nós temos um desafio dobrado e estamos muito limitados a se reinventar, porque 100% do nosso casting, 100% dos nossos artistas são artistas que vêm do Brasil e por razões óbvias de logística não podemos trazê-los para cá, não podemos colocá-los num estúdio para fazer uma live, não podemos colocá-los para fazer um drive-in, então estamos bastante prejudicados nesse sentido. E eu acredito que também essa pandemia, de certa forma, ela nos possibilitou a entender como nós produtores somos criativos. Você vê no Brasil, por exemplo, você hoje tem as lives, tem os drive-in sendo feito, tem os shows com plateias virtuais, eventos com capacidades reduzidas estão sendo implantadas em Portugal. Lá em Portugal apenas metade da capacidade da sala pode ser ocupada. E tivemos que adiar algumas datas, tivemos várias dificuldades, várias complicações, e algumas até tentamos migrar para o drive-in, formato esse que não tivemos muito êxito aqui no estado. E agora, com a flexibilidade, estamos fazendo com capacidade reduzida em casas de shows e bares. Abraçamos os projetos digitais, como as lives, para poder manter a nossa equipe, a nossa turma de trabalho, para que eu não conseguisse dispensar nenhum colaborador que já me acompanha, inclusive, em longa data. A minha equipe são todos acima de 10 anos já, junto conosco. Agora, não sei o que vai acontecer. Eu cancelei, acho que umas 40 apresentações, e hoje as pessoas me procuram e eu estou sem perspectiva, não consigo marcar nada, porque não sei quando é que a coisa retorna, né? Eu não consegui me adaptar a essa história de drive-in, não sei como é que isso funciona, não fiz nada. Então, praticamente nesse período da pandemia, eu tô sem trabalhar, parado, e agora a coisa começa a complicar. Daqui para frente, financeiramente, eu vou estar bem enrolado e não posso contar com mais ninguém. Meus filhos têm a vida deles, então não sei. No caso nosso da Mega Entretenimento, o governador Wilson Witzel suspendeu a atuação no teatro no dia 22 de março. Eu, por exemplo, tinha 9 espetáculos, 9 ações, frente de trabalho, marcado para a mesma semana. Então, a maior dificuldade que a gente tem enfrentado, na verdade, é a falta de perspectiva. Porque nós fomos o primeiro setor a parar e vamos ser o último a sair. E hoje, pelo menos aqui no Rio, a gente não tem uma perspectiva de como vai ser essa retomada, de que forma isso vai acontecer, né, e o que vai nos proteger. Hoje, os profissionais da arte, profissionais do teatro, profissionais do humor, eles estão desamparados. E a gente não tem muito o que fazer. A gente agora, o remédio pra gente tem sido aguardar, esperar e ver como vai funcionar isso. Então, que lição que eu tirei desse processo? Assim, nessa pandemia eu tive que voltar pro digital, né? Eu sou jornalista por formação, tive que voltar pro digital porque esse mercado não parou, então tanto de atuação, de consultoria, formulação de projetos, então eu tive que readaptar. E para a área de eventos, eu acho que vai ter que ter repensar o mercado, né? Repensar a relação do produtor nacional com o produtor local, vai ter que pensar a relação do público com o produtor, com o evento em si, repensar essa experiência, né, de entretenimento. O que está ajudando a gente são através das lives, fazendo lives de cantores, de artistas aqui locais, e até também alguns nacionais, que é o que está nos ajudando a nos manter. Mas, infelizmente, não temos nenhuma previsão para esse ano voltar a alguma produção, não só comédia, mas de teatro, de música, de dança. Uma grande dificuldade que a gente está tendo no nosso dia a dia, assim como todo o setor de entretenimento que foi prejudicado, é a questão da capacidade reduzida. Nossa casa é muito pequena, então realmente qualquer lugar a menos faz uma diferença muito grande. Alguns projetos pararam totalmente, nada acontece, não se sabe o que vai ser, o que vai acontecer. Outros estão caminhando, mas com pouco espaço. São poucos os produtores que estão conseguindo se encaixar e se enquadrar nesse novo formato. Essa questão do drive é uma questão que me faz pensar muito, porque a comédia stand-up depende muito da resposta do público, né? Era uma exigência de alguns comediantes, inclusive as mesas e cadeiras estarem próximas para que eles pudessem sentir, ver cara a cara, né, o que o público está
sentindo e reagindo para que viesse a resposta da piada. Então, realmente não sei como vai ser. Me parece que vai ser essa questão de carros, que eu sei que é importante, porque muitas pessoas não querem parar e tudo, mas seleciona um pouco mais, elitiza um pouco mais. Tanto a questão de equipe, né? Muitos técnicos aí sem trabalho, sem ter esse espaço, como o público também, porque não vai ser para qualquer um. A gente vê que em alguns lugares acontece os shows com drive-in, mas é algo que não é tão simples para se realizar aqui. Mas a gente vai tentando, né, ver a possibilidade de desenrolar isso, que acaba que vai sendo meio que a única alternativa, pelo menos para tentar fazer com que o cenário se movimente. A gente fez algumas experiências por drive, não teve e nem terá o mesmo apelo, né, de um teatro, de um centro de convenções, enfim, de um grande evento, mas são uma das necessidades de readaptação. Aqui no Curitiba Comedy Club, infelizmente, a gente tomou a decisão de fechar a casa por causa do coronavírus, da pandemia. Já são 6 meses que a gente está fechado. A gente fechou no dia 18 de março, ironicamente a data de aniversário de 10 anos do Curitiba Comedy Club, que foi o primeiro bar de comédia do Brasil. E a gente teve que tomar essa semana, inclusive, agora é dia 2 de setembro, a gente teve que tomar a difícil decisão de fechar de vez a casa. A gente tentou segurar até onde deu, tentamos fazer o show. Foi horrível continuar os shows, porque mesmo seguindo todas as recomendações de um restaurante, que é o que é, shows ainda estão proibidos, então a gente tem que ficar fazendo as coisas debaixo do pano, se sentindo criminoso, tudo por mando e desmando, sem sentido da prefeitura, do governo. A gente teve que se reinventar, mas essa reinvenção não paga conta. A gente fez live, fez show vendido, tudo, mas não adianta, isso não paga conta. Os aluguéis, o cara não deu quase nenhum desconto, deu um desconto ínfimo. O prejuízo foi aumentando, afinal era R$0 de faturamento durante esses 6 meses. Além do aluguel, claro, tem muitos outros fatos que fazem com que o prejuízo aumentasse, e entrando quase nada de dinheiro, não teve como continuar. Então, infelizmente, a gente teve que resolver fechar. A gente espera que daqui a alguns anos a gente consiga voltar, a marca não vai morrer, a gente ainda vai fazer alguns eventos por aí com a marca Curitiba Comedy Club, e a gente espera que a gente consiga voltar daqui a uns 2 anos, não sei. Um erro que eu acho que a gente cometeu foi que a gente demorou muito. A gente devia ter saído ainda em abril. Se soubesse que ia ficar 6 meses nesse chove não molha aí, a gente já teria saído ainda em abril e não ia ter tido tanto prejuízo, e aí poderia voltar o mais cedo possível. Agora, a maior dificuldade que a gente enfrentou nesses últimos 6 meses é o governo, que não deu amparo nenhum. Na hora de cobrar o imposto, eles vêm na hora, mas eles não deram amparo nenhum, de nenhuma maneira, em nenhuma das esferas. A prefeitura mudava o decreto todo dia, a prefeitura, nas coisas que eram da prefeitura, eles mantiveram operando. Por exemplo, o ônibus continuou lotado todo dia, Feira Livre, que a prefeitura opera, continuou lotado, e aqui, que tinha uma baita no espaçamento, a casa para 350 lugares, a gente estava atendendo com menos de 50, eles não deixavam operar, e continuam não deixando. A gente está operando de teimoso e por baixo dos panos, porque a gente ainda precisa pagar as contas, né? O que a gente tem feito nesses últimos meses é estudado formas seguras e alternativas diferentes de poder promover cultura. Alguns dos nossos produtos viraram podcasts ou viraram produtos empresariais. No Sete Belos, o Comedy Flix virou um talk show online que foi hospedado por muito tempo pelo Teatro do Brasília Shopping aqui em Brasília, mas isso também já foi encerrado, esse contrato, foram um contrato de 3 meses. O Comedy, que é a produção desse show de humor nerd, virou um podcast que está saindo semanalmente, mas não tinha nenhum retorno, não há nenhum retorno financeiro dessas produções ainda, pelo menos. Então é isso que a gente tem feito hoje. E claro, um outro evento que está acontecendo online, como o Festival Rindo em Casa, mas aí a gente não teve participação direta na produção, essa é a produção do Zene, mas eu participei desse evento, contribuindo como humorista e não como produtor. E os drive-ins estão acontecendo aqui em Brasília, que a gente está indo como produção do Sete Belos ou produção da Beluga para poder fazer algum desses eventos, mas ainda assim são eventos muito menores financeiramente falando, e que a gente mais dá um apoio de dia, uma logística do dia da apresentação, sem muita
sem muito trabalho, de fato. A gente tem estudado bastante para saber como a gente pode abrir da forma mais segura possível. A gente não quer correr nenhum risco, a gente não quer botar o nosso público em risco de jeito nenhum. Então a gente não voltou ainda para poder fazer shows em bares, mesmo em lugares que já reabriram. E mais por uma questão nossa, a gente não... Enfim, é isso. A gente não tem nenhuma ajuda financeira governamental, nunca tivemos, né? Nem Sete Belos, nem Beluga, nunca tivemos. Mas agora, nesse momento onde está tudo parado, assim, é mais que escancarado que eles não estão dando a mínima para a galera. E isso eu tô falando no escopo da produção, mas na nossa maior produção, que é a que está agendada para novembro, que seria de um público de aproximadamente 8 mil pessoas, cara, é uma cadeia que está parada com pelo menos 150 pessoas que estariam trabalhando nesse evento e que não tem perspectiva de que vão trabalhar tão cedo, e não tem o auxílio emergencial para a cultura, não saiu ainda, não se sabe quanto vai sair e não se sabe quem vai ser contemplado. Eu não gosto de fazer esse paralelo de antes e depois, porque eu não acho que a gente tenha o depois muito bem definido. A gente não sabe quando isso vai acabar e quando a gente vai chegar a algo próximo do que era antes. Antes a gente tinha um formato muito próximo dos nossos contratantes, a gente sempre trabalhou de maneira muito segura junto aos contratantes para trazer segurança no trabalho, para trazer uma entrega bem edificada. E isso acabou nos favorecendo agora também, que os contratantes contaram conosco para essas novas soluções e acreditaram nas soluções que a gente estava apresentando. Eu prefiro pensar muito no agora. A gente não tem um pós-pandemia definido, a gente não sabe quando os teatros vão abrir, quando as casas de espetáculo e as casas de comédia vão abrir. A gente sabe da importância de abrir. Muita gente vive disso, assim como muita gente também vive da produtora, da venda de shows e da produção na estrada. Só que especificamente a comédia, ela exige uma leveza. A gente sempre fala isso, que na comédia a gente vende, na verdade, a fuga, o escapismo. Então eu não acho compatível a pessoa ir para o teatro ainda muito estressada, com medo de se contaminar, mantendo o distanciamento. Eu ainda não consigo entender o teatro convencional nesse novo formato, nesses novos cuidados. Eu montei um projeto e comecei a vender stand-up para empresas. Então foi isso daí que foi me rendendo alguma grana para conseguir ir mantendo, enfim. A gente viu que foi o entretenimento que salvou as pessoas em casa, que as pessoas consumiram muito, tanto com lives quanto com vídeos no YouTube, Netflix, enfim. A gente acredita que depois que retomar, nesse ramo de stand-up sempre a gente teve muita parceria, muita ajuda legal dos produtores nacionais, né, dos grandes nomes. E eu acredito que a gente vai ter que se unir mais ainda, né, do que a gente já vinha com uma união bacana, mas não sei como as pessoas vão reagir, né? Voltar ao teatro, casa cheia de novo. Você bem sabe que somente com a casa cheia a gente consegue pagar as contas e sobrar um dinheiro para a equipe. Então acredito que vai ter que ser bem estudado, bem trabalhado aí, uma forma da gente poder realizar novamente os shows em teatro. A partir de maio eu comecei a dar uma analisada como estava se comportando o mercado fora do Brasil. E para minha surpresa, eu já comecei a observar alguns produtos que vieram para cá, como o drive-in, por exemplo, e a gente começou a estudar possibilidades de adaptar esse mercado para a nossa realidade. Campo Grande, infelizmente a doença chegou um pouco depois, eclodiu depois, e o prefeito ele colocou alguns decretos que até impossibilitou a gente de trabalhar no formato drive-in. A gente não podia trabalhar com eventos presenciais, o toque de recolher, mas a gente acabou se adaptando. Eu consegui fazer uma assessoria para um aniversário, um shopping daqui que fez um drive-in. Eu consegui fazer uma parceria com eles, eu fiz uma live exclusiva à distância com o Diogo Portugal, que foi um grande parceiro há muitos anos, e foi um sucesso. A gente conseguiu emplacar um produto que é uma live. O Diogo estava em São Paulo e tinham 120 carros lá num drive-in e rolou muito bem. A gente conseguiu criar mecanismos de interatividade e desde então eu estou trabalhando nesse produto, que aparentemente acho que é o único formato que a gente vai conseguir trabalhar até dezembro. A gente estava vários pensamentos sobre fidelização de cliente, fidelização de parcerias, e eu acho que com essa pandemia veio a calhar essa questão, assim, que precisa muito fidelizar os clientes, né? Trazer eles para próximo da gente e ter uma questão mais concreta, assim, mensalmente, com os apoiadores, com os patrocinadores. Então essa pandemia veio dar essa lição, então eu acho que esse é o modo de ver daqui para frente, né? E assim, pelo menos eu percebi essa questão de
das tecnologias, para usar a favor da gente as tecnologias, né? E muitas das vezes a gente tinha algumas reuniões, alguns contatos que tinha que sair de casa ou sair do escritório para ir até o cliente, para resolver uma coisa que às vezes dá para resolver num telefonema, em uma videochamada, e eu percebi que com essa pandemia veio a melhorar essa comunicação, né? Usar as tecnologias ao nosso favor. A gente enfrenta, por mais que a gente tente se renovar e fazer coisas novas pro Instagram, para redes sociais, pro YouTube, live, show no Shazam, acho que ou no Skype, ainda assim é muito complicado. Então a gente tenta pensar em 2021, vamos se renovar, vamos esquecer esse momento que a gente está passando agora e tentar trabalhar. Mas teatro não tem pauta, a gente não tem ainda, eu não vejo, pelo menos no meu estado, uma mudança, a gente vai tirar tantas cadeiras, a gente vai fazer tanta coisa para tentar melhorar isso. Eu não consigo ver. Eu realmente só consigo pensar que eu só consigo voltar depois da vacina mesmo. Porque aqui, pelo menos no meu estado, que é o estado do Pará, eu não consigo ver nenhuma mudança pra gente conseguir voltar em segurança, poucas informações, enfim, as dificuldades, pra falar a verdade, são todas. E eu acho que o lado bom, como eu falei, a gente mexeu em um produto que a gente tinha medo, que era esse evento online. A gente achava que não funcionava e a gente viu que tendo criatividade funciona assim. Não é o melhor dos mundos, mas funciona. E o que eu acho que vai mudar daqui para lá é que eu acho que a gente ganhou um produto novo. E eu espero que o mercado não volte para ser o que era, porque eu quero que o que chegou agora some. Eu acho que voltar a ser o que era é voltar atrás, eu acho que é regredir. E eu acho que a gente ganhou esse novo produto, eu acho que se aumentou um leque de oportunidades para esse mercado corporativo que acho que veio para ficar. Então, tentando ser um pouco otimista diante de tudo isso, eu acho realmente que a gente, após perder por tantos meses, eu acho que a gente ganhou para a de eterno. Assim, acho que a gente ganhou um novo produto, um novo leque de opções para fazer esse mercado corporativo de comédia crescer ainda mais e facilitar alguns acessos, porque evento que tinha uma logística ruim, agora pode ser feito de casa com uma boa conexão de internet e uma boa dose de criatividade. Já são meses que estamos assim, que seguem carregando a incerteza de quando a rotina cultural voltará ao seu ritmo. Mesmo com o panorama super difícil, a gente deve pensar em um retorno dos espetáculos devidamente adaptados para esse novo mundo pós-pandemia. Não sabemos ainda, de fato, quando será possível retornar aos palcos. A volta total das produções teatrais e as medidas e protocolos ainda são incertas, pois nosso setor tem sido um dos mais prejudicados e sentimos um pouco de resistência e abandono em relação a tomar atitudes para que o setor volte aos poucos com todas as precauções. A grande dificuldade que eu vejo está agora em ajustar valores para essas ações, pensar em ideias diferentes, porque não dá para fazer simplesmente o show que fazíamos de modo presencial. Então a ideia agora é pensar em formatos para poder entrar dentro desses eventos digitais. Existe também essa questão da experiência, né? Para quem está assistindo. Como é que a gente atinge esse cara da mesma maneira que a gente atingia antes no presencial? Então são vários ajustes aí que tem que ser feitos. Mas sobretudo ainda o mercado, ele tem que entender que o custo de um evento, seja para um mestre de cerimônia, seja para um show, ele em base custa a mesma coisa. Mas as empresas ainda estão achando que por ser digital custa menos. Mas se você pensar na ótica empresarial, é melhor fazer um evento digital, ele é mais barato, né? Você, com vários custos, aí você começa a perceber que vale a pena. Eu não acredito no novo normal. Eu acho que a gente está numa tempestade nesse momento, vai passar, e as coisas vão voltar como eram antes. Tá? Então eu acho que a gente vai ter um volume de show expressivo novamente, vai ter muito trabalho pela frente, vão ter oportunidades aparecendo cada vez mais, mas enfim, essa tormenta vai passar, vem a vacina e o mercado começa. O pensamento que eu tiro da necessidade de adaptação é que muitos governadores e muitas pessoas querem falar por nós, e a gente movimentava um PIB gigantesco no Brasil, então ninguém sabe a nossa realidade. Eu acho um absurdo ter voo cheio, lotado, igreja cheia, lotada, e a gente que movimentava uma grana e dava uma grana pro PIB ter que esperar. As pessoas falam que é necessidade básica. Todo trabalho é uma necessidade básica. Então, as pessoas também têm a necessidade de se divertir. Aqui em Natal, os teatros já estavam fechados antes da pandemia. Não foi o Covid que fechou os teatros, né? Foi muitos anos de má gestão, assim. Então, a comédia stand-up sempre viveu muito no bar, né? Há anos que a gente vem produzindo aqui, mas a comédia em Natal é muito do bar. E quando os bares fecharam, simplesmente tudo fechou, assim. Muitos lugares tiveram alternativas como o drive-in, mas só agora em setembro que foi autorizado eventos em drive-in aqui. No mesmo momento que está tudo reabrindo, então a gente não encontrou uma alternativa para
existir stand-up na cidade durante a pandemia, assim. Além de lives, teve gente que fez live, mas o stand-up com o público presencialmente não teve nenhuma alternativa para que acontecesse. Os bares já reabriram aqui em Natal e agora em outubro o stand-up deve estar voltando nos bares também, mas a gente ainda não fez. A gente vai entender como vai ser, saber se as pessoas vão estar se sentindo seguras para sair, tentando fazer da forma mais segura possível, mas ainda não existe uma lei que você possa entender de verdade se você pode fazer stand-up. A gente não sabe se a gente vai estar sendo contra a lei, porque está autorizado o voz e violão. Então, só no caso do stand-up, o que entra? A gente tem que levar o violão, né? Mas só pode um cara e no máximo um acompanhante, né? O cantor e um músico, mas o músico já tem que estar de máscara. Então, se você for fazer um evento com 4 comediantes, como é que vai ser? Meu restaurante virou um delivery, a gente está conseguindo se sustentar com delivery. A principal dificuldade foi ter que demitir muita gente. Eu tinha mais de 60 funcionários e tive que demitir quase 30. Isso é muito ruim, isso mexe com a vida das pessoas, isso faz com que tu acabe tratando eles como um número, e isso, para quem está sentindo na pele, é bastante difícil. A gente inventou um jeito de tentar entregar um resultado de plateia que chama Claque. A Claque é uma audiência conectada, ela usa a mesma tecnologia que as salas de videoconferência que a gente já conhece há bastante tempo. Essa tecnologia vem do Vale do Silício e transforma a possibilidade de interatividade na rede, entregar shows online via streaming. Isso vem acontecendo, a gente já realizou cerca de 15 mais ou menos, e ainda trata-se de um tipo de comunicação e de transmissão que gera muito pouco engajamento. Mas estamos falando do futuro, né? Estamos falando do quanto as coisas vão mudar. E aí, nisso, passado o susto, a gente foi refletir, foi pensar sobre o que a gente fazia de melhor, sobre o que a gente conseguia fazer nesse período de casa, todo mundo da equipe, cada um na sua casa, né, no home office. E aí a gente decidiu reposicionar a nossa empresa, passamos a ser uma agência de criação, além do que a gente já produz e já faz. Então a gente passou a produzir roteiros para emissora, para outras produtoras, para pessoas físicas. E isso começou a dar muito resultado. A gente começou a divulgar a gente como uma agência de criação. E passamos a ser sócios da Clap.me numa nova plataforma de humor que a gente estreou agora no começo de julho. E temos aí um grande desafio para desenvolver projetos, criar conteúdos próprios, colocar na plataforma e comprar conteúdos, enfim, bastante trabalho estamos tendo. Num segundo momento, né, as coisas começaram a ter algumas possibilidades, que são os shows de drive e os shows que são através de live, mas são feitos no teatro, né, sem plateia no teatro, mas transmitidos. Isso já começou a facilitar um pouco, né, a realização das produções e começar a ter já, voltar ao trabalho, né, dos comediantes e de produtores. Aquele dia a dia que a gente tinha, que era o dia a dia de prospecção de local, montagem de elenco, divulgação, venda de ingresso, e o trabalho de campo, né, que é o dia do show, ele fica um pouco alterado agora, porque a gente tem que incluir algumas coisas, né, nessa logística de trabalho. Por exemplo, no drive a gente tem que se certificar das condições do local, tanto estrutura técnica para a realização do show, como no dia mesmo, se vão estar cumprindo todas as regras, né, de distanciamento, de higiene e tudo isso que são os novos protocolos que a gente tem no trabalho. Eu acredito, inclusive, que esse tipo de regra, elas vão permanecer por um bom tempo, né? Mesmo com a reabertura dos teatros, alguns bares já estão funcionando, mas essas regras novas, vamos dizer assim, elas vão permanecer com o nosso trabalho, elas foram incorporadas no trabalho da produção. A gente ainda deve, por um bom tempo, caminhar com isso. E como eu represento alguns humoristas também aqui, então o trabalho agora tem sido dessa nova alternativa que são os shows virtuais, né? Eventos corporativos online, algumas lives, e a gente vai trabalhando nesse sentido. Acho que na retomada dos shows a gente vai ter que dar alguns passos para trás, provavelmente, fazendo shows um pouco menores, porque ainda vai ter as questões de distanciamento, vai ter um medo das pessoas ainda de pegar o vírus, e vai ter a questão econômica também, muita gente sem grana, porque essa situação está quebrando todo mundo. Mas eu acho que também vai ter a saudade, tanto do público quanto dos humoristas, de viver esse tipo de evento. Então acho que a comédia ela vai servir muito como um alívio ali para as pessoas. Então acho que a comédia não vai parar, mas a gente vai ter que dar alguns passinhos para trás para poder voltar ao patamar que estava antes. Então a nossa maior dificuldade é o planejamento, que não tem como planejar. A gente não sabe quando tudo isso vai acabar.
gente não tem um apoio, a gente não tem uma secretaria de cultura atuante, aliás, muito confusa, diga-se à parte, sem entrar muito em polêmica. E isso prejudica muito a gente. A gente não tem uma força para cobrar um protocolo para que a gente possa voltar a trabalhar e exercer aquilo que a gente gosta. O que eu fiz nessa pandemia? Eu comecei a correr atrás de lives com o objetivo de arrecadar fundos, né, para compra de cestas básicas para a classe artística, né, e com o projeto que a gente tem aqui na cidade de Niterói, e me ocupar um pouco também, né, a gente fica parado, né, com essa pandemia, a gente não pôde fazer nada. Eu falei, vamos bolar um projeto. A gente bolou um projeto chamado Niterói Kids Live, né, são projetos infantis, e a gente arrecadou cestas aqui pro pessoal que estava precisando, para a parte técnica, todos os funcionários do teatro que a gente pôde ajudar. Tive que correr atrás de outros projetos, na qual eu não tinha muita experiência, né, a parte de vendas. Eu comecei a vender aqueles totens de álcool em gel, né, por sinal fui bem, né. Não é minha expertise vender totem, né, com essa parte de venda. Antes, aqui no Floripa Comedy Club, a gente trabalhava ali com uma capacidade de 100 a 120 pessoas, né, dependendo do modelo ali do salão. Às vezes a gente tem que fazer um aniversário, juntar mesa, enfim. Então muda um pouco a configuração, mas de 100 a 120. Hoje, trabalhando aí para seguir o decreto municipal, que preza distanciamento de 1,5 metro de raio de cada mesa, nós ficamos com 48 lugares apenas. Então isso também prejudica bastante, não só o faturamento, mas afeta diretamente o artista, né? Porque o cachê dele, se gira em torno de bilheteria, a gente vai ter pelo menos aí metade, né, da bilheteria reduzida, né? Nós tínhamos uma equipe completa com uma capacidade ainda para ampliar, né? O Comedy tem agora 6 de setembro vai fazer 1 ano, a gente vai fazer aniversário de 1 ano, então a gente estava recém começando, né? Mas a gente já estava com uma perspectiva aí para ampliação, e a gente teve que fazer uma redução, a gente teve que andar uns passos para trás. Agora estamos passando do 5º mês de quarentena, liberou a casa, né, nessa nova proporção aí, nesse novo normal, com redução. Na minha parte de produção artística, nada mudou, porém a gente tenta pegar primeiro as pessoas, né, os comediantes que estão no nível acima, um nível que está levando mais público, para tentar tapar o buraco que ficou nesses 5 meses o quanto antes. Então a gente está pedindo muita parceria dos comediantes, de redução de cachê, porque o que a casa ganhava não vai ganhar durante um bom tempo, porque o número reduziu muito, mais de 50% da casa. Eu acho que a gente tem que levar como lição isso, é que a gente não pode depender só de uma vértice, sabe? Assim como stand-up comedy, eu sou ator, e acho que o povo do teatro está sofrendo muito mais que nós comediantes de stand-up, porque a gente tem outros recursos, né? A tecnologia veio e a gente teve que se adaptar muito rápido a fazer evento por aqui, fazer lives. E o teatro não, o teatro está começando isso agora, e mesmo assim o público já é menor, e por aqui, online, no híbrido, é menor ainda. Então eu acho que a partir de agora a gente já tem que pensar não só em pôr vídeos no YouTube, a gente tem que pensar em sempre estar focando em fazer eventos por aqui já. Porque isso vai ser muito comum. Muita gente gostou desse formato, as empresas gostaram, tanto é que o home office vai rolar muito tempo ainda. Muitas empresas nem voltam, mesmo depois de estar tudo ok, vacina, não vão voltar, porque viram que funciona. Então muita coisa para nós também, que é palco, aqui funcionou. Posso enxergar dos dois lados, porque além de produzir, eu também sou artista, né? Eu sou comediante. Então, o que nós dois necessitamos, tanto o produtor quanto o artista, é que você, plateia, que o público chegue junto. Então, não deixe de chegar junto quando passar isso tudo, porque precisamos de vocês. Vamos nos adaptar às mudanças, mas queremos que vocês também aceitem da melhor forma. E eu tenho certeza que vão aceitar. E que, principalmente, se não fosse a união de todo mundo, a gente já tá muito mais na merda do que a gente tá agora. Então, a gente junto conseguiu ficar um pouquinho menos na merda. Acho que a solução pra tudo é a união. Nesse mercado nós não temos concorrentes, nós temos parceiros. Eu acho que isso é o principal. Beijo, gente! Obrigada, Brasil! E como eu planejo depois? Eu tenho intenção... Não. Como eu planejo depois?
É difícil fazer esse vídeo, Guilherme? Qual pensamento você tira dessa necessidade de adaptação? Eu acho que respondi, né? Eu vou mandar assim e o Mauro edita, né, Mauro? Te amo, Mauro. Deixa eu bonita.